Continuidade, a nossa disciplina e a nossa temática de resposta integrada ao estresse pelo frio e pelo calor. Nós vamos falar mais detalhadamente sobre a regulação da temperatura corpórea de mamíferos e aves, integrando o que a gente já conversou. Então, a gente já viu que nós temos a capacidade de produzir calor, conservar calor e perder calor, justamente para a manutenção de um equilíbrio, de uma homeostase e assim das funções orgânicas e da vida. Essa manutenção da temperatura corpórea, ela deve ficar, portanto, dentro de limites estreitos, que são os limites compatíveis com a vida. E isso ocorre tanto para homeotérmicos quanto exotérmicos. Existe um limite adequado para a manutenção da vida, justamente pelas disfunções que nós observamos, tanto pelo excesso quanto pela baixa temperatura. Então, esse limite ele é bem parecido para as duas categorias animais e fica numa faixa de acima de 33 graus Celsius e até 40 graus Celsius. Então, abaixo de 33 ou até mesmo 33 graus Celsius já temos uma problemática e também a partir de 40. Então, uma pelo estresse pelo frio, decorrente do frio, e outra pelo estresse decorrente do calor. Nas aves, nós veremos que isso é diferenciado, visto que as aves elas têm uma produção de calor bastante grande e a temperatura própria delas é elevada. Então, nós temos nesses animais, isso nós vamos ver na parte prática, uma temperatura que fica na faixa de 41 a 42 graus Celsius, diferente dos mamíferos, que não chega nem perto dessa temperatura. Então, cada categoria animal, ela tem uma faixa ideal para a espécie, havendo também variações entre espécies, entre indivíduos, de acordo com o estado de saúde desses indivíduos, e até mesmo com a sua atividade ou com a situação em que se encontra. Então, dessa forma, nós temos que ter bastante cuidado para não diagnosticarmos um animal como febril, por exemplo, onde, na verdade, apenas o animal está em estado de estresse ou realizou atividade física recente e assim mesmo padrões entre espécies diferenciados. Então, nós temos aí padrões para bovinos, numa faixa de 38, 38,5, mas mesmo dentro dos bovinos nós podemos ver essa variação. Então, por exemplo, bovinos de corte nós temos 38,3 como média, bovinos de leite 38,6, justamente pelo metabolismo do gado de leite, particularmente as vacas, ser mais acelerado. E até mesmo entre idades. Então, os jovens, por terem um metabolismo mais acelerado, eles tendem a ter temperaturas mais altas do que animais mais adultos e principalmente animais mais velhos. Os caprinos têm uma temperatura de cerca de 39,1 graus Celsius, mas temos que perceber que muitos, no caso da nossa região, por exemplo, animais de caatinga, tendem a ter uma temperatura mais alta por ficarem justamente expostos a altas temperaturas ambientes, assim como ovinos. Então, os ovinos também na faixa de 39,2, suínos 39,2, equinos 37,7, caninos 38,9, felinos 38,6 e aves 41,7 a 42, 42,5. Então, dessa forma, nós temos que não só considerar a média para as espécies, mas também as variações dentro da espécie e as situações em que esses animais se encontram naquele momento de aferição da temperatura. Mas sabemos que a aferição da temperatura é um indicativo bastante importante para diagnosticar o estado de saúde desse animal. O nosso organismo ele tem a capacidade de regular essa temperatura corpórea em virtude dos termorreceptores, que são sensores presentes em todo o nosso corpo e principalmente no sistema nervoso, na região do hipotálamo, que é o nosso centro de termorregulação. Então, nós temos esses receptores que
que nós vamos estudar mais precisamente nas aulas de nervoso. Nós temos esses termorreceptores que recebem as informações de temperatura ao longo da pele, nossas vísceras, do nosso próprio sistema nervoso, e que eles vão conduzir essa informação até o nosso centro nervoso de termorregulação, que é o nosso hipotálamo, é o nosso termômetro biológico, e isso vai auxiliar na regulação da temperatura. Então, como já dito, ele está localizado em várias regiões do nosso corpo, esses termorreceptores, que nada mais são do que neurônios, receptores sensoriais, que vão conduzir essa informação ao nosso centro nervoso, indicando assim os estados de calor e de frio. Isso porque nós temos no nosso organismo receptores para calor e receptores para frio. Então, eles vão monitorar a nossa temperatura central e cerebral, enviar toda essa informação captada ao nosso centro nervoso, como já dito, que é da termorregulação, que é o nosso hipotálamo, e a partir disso, vai ativar esse hipotálamo para desencadear os mecanismos adequados para a regulação da temperatura, seja para dissipar o calor ou seja para conservar e produzir calor. Então, esses termossensíveis, e ativado o centro de calor, nós vamos ter o aumento da frequência de disparo dos neurônios termossensíveis ao calor no hipotálamo. Aumentando a frequência de disparo dos neurônios termossensíveis ao calor no hipotálamo, ele vai desencadear todo o processo de dissipação do calor. Então, veja que estresse pelo calor ativa os termorreceptores de calor, conduz a informação ao hipotálamo, e no hipotálamo aumenta a frequência de disparo, ou seja, aumenta a ativação dos neurônios hipotalâmicos termossensíveis ao calor. E é a partir disso que temos a resposta de regulação, o desencadeamento dos mecanismos orgânicos para o controle da temperatura através da dissipação desse calor. Então, dessa forma, nós vamos ter todo o mecanismo de vasodilatação periférica para favorecer as trocas gasosas não evaporativas, também a ativação do sistema nervoso autônomo, que também é comandado pelo hipotálamo, para que desencadeie os processos evaporativos, como é o caso da sudorese. Então, todo o favorecimento da dissipação desse calor. E aí nós temos, em relação aos termorreceptores de frio, o disparo dos termorreceptores de calor em relação aos de frio. Então, ativa os de calor, obviamente, e inativa os de frio. Diminui, na verdade, a frequência de disparo do de frio. Já numa situação de estresse pelo frio, nós temos o inverso. Então, vão ser ativados receptores sensoriais para o frio. Esses receptores sensoriais para o frio conduzem a informação até o hipotálamo, e nesse hipotálamo nós temos o aumento da frequência de disparo dos termorreceptores de frio e a diminuição dos termorreceptores de calor. Consequentemente, nós teremos todo o desencadeamento do mecanismo de produção e conservação de calor. Então, o desencadeamento dos comportamentais, que é uma situação consciente, porque essa informação hipotalâmica é direcionada ao nosso córtex cerebral, sob fio, sob calor, e nós temos a consciência, e é daí que vem a resposta comportamental, assim como também as respostas vegetativas pelo sistema nervoso autônomo, que desencadeiam, nesse caso do estresse pelo frio, a vasoconstricção periférica para a conservação do calor, além também da termogênese com tremor e sem tremor no estresse crônico. Então, quando esses receptores termossensíveis eles são sensibilizados, nós temos, portanto, como já dito, a condução dessa informação sensorial para o hipotálamo. E se é uma situação de frio, como é o caso do animal, esse hipotálamo aumenta a frequência de disparo dos neurônios termossensíveis ao frio, em detrimento dos de calor, e nós temos o desencadeamento dos mecanismos de conservação e também de produção de calor.
Então, essas informações de receptores, né, centrais e periféricos, ou seja, receptores localizados no sistema nervoso central e também na nossa pele, nos nossos órgãos, nas nossas vísceras. Nós temos essa integração feita no hipotálamo, que é, como já dito, o nosso centro de termorregulação, é o nosso termômetro biológico. Então, nele, nós temos esse processamento da informação e temos o direcionamento dessa informação para o córtex cerebral, onde é adquirida a consciência. Então, tudo que chega ao córtex cerebral ou sai dele é consciente. Então, daí nós temos a consciência do frio e do calor e temos o desencadeamento das respostas comportamentais, além das respostas vegetativas desencadeadas, como já dito, pelo sistema nervoso autônomo para também conservação e produção de calor. Então, nós temos no hipotálamo pelo fato dele ser o nosso termômetro biológico, nós temos um ponto de ajuste. O ponto de ajuste nada mais é do que um ponto de equilíbrio entre a frequência de disparo, né, a frequência de ativação dos neurônios termossensíveis ao calor e dos neurônios termossensíveis ao frio. Então, é justamente esse desequilíbrio entre os neurônios termossensíveis ao calor e ao frio que vai indicar os momentos de frio e calor e assim desencadear a resposta hipotalâmica para a regulação da temperatura corpórea. Então, com o aumento da temperatura central, além do ponto de ajuste do hipotálamo, que, por exemplo, para o humano, né, seria 37 graus, para bovino, cerca de 35, ou 38, 38,5. Então, acima desse ponto de ajuste entre neurônios termossensíveis ao calor e neurônios termossensíveis ao frio, nós teremos justamente, né, por aumento da sensibilidade dos termorreceptores de calor, uma maior sensibilização dos neurônios termossensíveis ao calor. Então, assim, nós temos uma maior frequência de disparo destes em detrimento dos termossensíveis ao frio. Isso vai indicar, né, a situação de estresse pelo calor e vai dar início aos mecanismos para a perda de calor corpóreo, como já vimos anteriormente. Já na situação de frio, nós vamos ter uma grande ativação dos termorreceptores sensíveis ao frio, e essa informação sensorial conduzida até o nosso hipotálamo vai fazer com que ocorra uma grande ativação dos neurônios termossensíveis ao frio em detrimento dos de calor, ou seja, aumenta a frequência de disparo dos neurônios termossensíveis ao frio. Aumentando a frequência de disparo dos neurônios termossensíveis ao frio em relação ao de calor, o ponto de ajuste é perdido. Então, o hipotálamo ativa os seus mecanismos de regulação da temperatura para que o corpo do animal, né, volte a sua temperatura para o ponto de ajuste, que é justamente esse equilíbrio, né, indicado pelo equilíbrio da frequência de disparo entre os neurônios termossensíveis ao frio e ao calor. Então, para isso, em situações de frio, é iniciado todo o mecanismo de conservação e de produção de calor. Então, na situação de estresse pelo calor, o hipotálamo, uma das coisas que ele vai fazer é justamente fazer com que haja a vasodilatação, né? Aumentar a vascularização periférica, aumentar o fluxo sanguíneo periférico, porque, como já dissemos, esse aumento do fluxo periférico faz com que mais calor seja conduzido para a periferia, favorecendo assim o gradiente de temperatura para a dissipação do calor, por irradiação, por convecção e até mesmo por condução. Também vai ser ativada a evaporação, as formas evaporativas de calor, como sudorese e respiração ofegante, que são controladas pelo sistema nervoso autônomo. Além, né, da chafurdação, da disseminação de saliva, da busca por sombra, por locais úmidos. Então, tudo isso são mecanismos comportamentais possíveis pelo fato já dito, que é a condução da informação hipotalâmica
para o nosso córtex cerebral, que é o local da nossa consciência. Então, tendo o animal consciência sobre a situação de frio ou sobre a situação de calor, ele vai desencadear conscientemente esses mecanismos de conservação de calor, né, que são os mecanismos comportamentais, de extrema importância para espécies como o caso do suíno, que, como também já vimos, tem poucas glândulas sudoríparas e dependem grandemente do processo de chafurdação para dissipar esse calor. Caso no estresse pelo calor não seja eficiente o mecanismo de regulação da temperatura, o animal entra em um processo chamado de hipertermia, onde nós temos o desequilíbrio metabólico em virtude justamente do calor, né, promover, como já vimos no início, a desnaturação de proteínas e a disfunção orgânica. Então, inicialmente, através desse processo de hipertermia, nós temos o desequilíbrio metabólico, que inicia-se com o estresse pelo calor e termina com a intermação, que é o processo mais grave da hipertermia. Então, no estresse pelo calor, nós temos a fase inicial da hipertermia, marcado pela desidratação, hipovolemia e hipotensão, seguido pela intermação ou choque pelo calor, que inclusive pode culminar com a morte do animal. Então, nesse período, nós já temos um estresse maior do animal, ocorrendo, portanto, em temperaturas mais altas, com produção e ganho, onde nós temos produção e ganho, né, de calor excessivo, então, exposição a ambientes muito extremos, e até mesmo o processo de termorregulação ele se torna tão ineficiente que até mesmo a temperatura cerebral ela se torna tão alta que nós temos o quadro de hipertermia central, né, cerebral. E dessa forma, o animal perde a capacidade de controlar a sua temperatura orgânica, né, perde a capacidade de termorregulação, entra em convulsão, né, em estado comatoso, convulsivo. Nós temos aí também o aumento do consumo de oxigênio e a maior produção de gás carbônico sem uma eficiente reposição desse oxigênio, porque as funções vegetativas, inclusive, vão estar comprometidas. A hipóxia celular, que é a carência de oxigênio nas células para suas funções e sobrevivência. A insuficiência orgânica e, por fim, a desnaturação de enzimas pelo extremo de temperatura e a morte, que é uma situação bastante possível pelo estresse, através do estresse pelo calor, né? A hipertermia, nesse caso, já o quadro de intermação. No caso da resposta integrada ao estresse pelo frio, nós temos o inverso do que vimos, né? Acabamos de ver para o estresse pelo calor. Então, no caso do estresse pelo frio, os termorreceptores sensíveis ao frio conduzem essa informação até o hipotálamo, aumenta a frequência de disparo dos neurônios sensíveis ao frio, em detrimento aos de calor, e isso faz com que seja desencadeado todo o processo de conservação e produção de calor. Dessa forma, um dos mecanismos é a ativação do sistema nervoso autônomo para que desencadeie a vasoconstricção periférica, ou seja, a diminuição da vascularização, da irrigação, né, sanguínea na periferia, e também o desvio desse sangue através das anastomoses para regiões menos periféricas, de modo que a temperatura da pele cai, desfavorecendo assim a troca de temperatura, uma vez que o gradiente de temperatura foi diminuído. Além disso, vai ter a elevação na produção de calor metabólico, seja por termogênese com tremor, que é a estimulação da contração muscular esquelética de forma involuntária, unicamente para produzir calor, ou por termogênese sem tremor, particularmente através do gasto de gorduras. Além de alterações, né, autônomas, como a ereção de pelos e penas, criação de plumagens acessórias, justamente para formar uma barreira, né, um isolamento térmico para esse animal. Então, aí a pelagem acessória, também capa de gordura, né, pode ser possível. E as alterações comportamentais associadas, justamente pelo fato de que
toda essa informação, essas informações processadas sobre a temperatura no hipotálamo são repassadas ao nosso córtex cerebral, que é a área de consciência. Quando essas alterações não conseguem retomar o equilíbrio térmico desses animais, nós entramos com um processo chamado de hipotermia, que pode ser local ou generalizada. Então, a hipotermia é a perda de calor maior do que a sua produção e conservação. Então, nós temos um déficit da conservação e produção de calor nesse animal, com grande perda de temperatura no mesmo. Em temperaturas corpóreas entre 35 e 33 graus Celsius, nós já temos um início da diminuição da função do sistema nervoso central, visto que a função das células, elas dependem da temperatura, de forma que mais baixa a temperatura, mais baixa a atividade das células. Isso vai comprometer já os reflexos de termorregulação. Em temperaturas entre 33 e 30 graus Celsius, nós já começamos a ter a fibrilação ventricular e a morte até desse animal, caso não haja nenhuma interferência medicamentosa. No caso da hipertermia regional, ela ocorre em geral nas extremidades do corpo, justamente por terem um menor tamanho, e assim uma maior área de troca de temperatura, como nós vimos para pequenos animais. Então, as nossas extremidades são locais com grande área, com grande superfície para a troca de calor. E isso justamente favorece essa dissipação do calor e as torna bastante sensíveis aos efeitos deletérios do frio. Então, dessa forma, em geral, são elas que vão sofrer com essas queimaduras pelo frio, que marcam a morte tecidual, decorrente dessa hipotermia regional. Então, a gente pode ter bastante essa queimadura pelo frio, que se deve à diminuição do fluxo sanguíneo, que ocorre em estresse pelo frio, a hipóxia, consequentemente, que é a baixa da oxigenação desse tecido, formação de cristais de gelo intracelular, então, dependendo da temperatura em que for exposto, esse organismo, quão baixa ela for, nós temos até mesmo a formação de cristais de gelo dentro dessas células, e esses cristais de gelo rompem as células, matam consequentemente as células, tornando esse tecido necrosado, levando a uma gangrena e, consequentemente, a perda da área queimada, que é a úlcera pelo frio. No caso da febre ou pirexia, ela ocorre por um desajuste nesse termômetro biológico, que é, como nós já vimos, mantido por essa frequência de disparo equivalente entre os neurônios termossensíveis ao frio e os neurônios termossensíveis ao calor. Então, na pirexia, o que ocorre é a produção dos pirogênios, e esses pirogênios eles causam um desequilíbrio entre os neurônios termossensíveis ao calor e termossensíveis ao frio. Ou seja, eles meio que enganam o hipotálamo, fazendo com que o hipotálamo entenda que aquela temperatura que antes era reconhecida como normal, agora seja considerada como baixa. Então, dessa forma, o hipotálamo desencadeia todo o mecanismo de conservação e produção de calor, ocorrendo dessa forma o aumento da temperatura corpórea, que marca o evento da pirexia, ou também chamada de febre. Então, a pirexia ou febre nada mais é do que a elevação da temperatura corpórea em resposta à elevação do ponto de ajuste de termorregulação hipotalâmica. E isso é uma resposta importante, comum no início de infecções e bastante importante, porque é uma resposta adaptativa que vai debelar as infecções, aumentando a atividade leucocitária, porque inclusive favorece essa migração das células de defesa e diminuindo consequentemente a morbidez e a mortalidade dos animais acometidos. Essa pirexia, como já dito, ela ocorre por elevação do ponto do ajuste hipotalâmico de termorregulação. Então, é isso que eleva a temperatura e caracteriza o processo de febre. E esse é um processo que é desencadeado pelos chamados pirogênios.
exógenos e endógenos. Os pirogênios exógenos nada mais são do que fragmentos de micro-organismos, os antígenos. E esses pirogênios exógenos, eles vão desencadear no organismo a produção dos pirogênios endógenos, que são substâncias produzidas pelo próprio organismo do animal. Sempre é necessário que tenha-se o pirogênio endógeno para desencadear o processo de febre. Então, a febre ela não só é desencadeada por patógenos, mas também, por exemplo, por questões psicológicas. A gente pode ter o desencadeamento da febre. Isso porque, em algumas situações, nós temos o desencadeamento, mesmo sem o pirogênio exógeno, sem o micro-organismo, da produção de pirogênios endógenos nas células do organismo. Então, sempre nós temos que ter o pirogênio endógeno para desencadear o processo de febre. Isso porque, quando nós temos uma invasão microbiana, ou seja, a presença de pirogênios exógenos, esses pirogênios exógenos induzem a produção dos pirogênios endógenos, que são as substâncias desencadeadoras desse processo produzidas no próprio corpo do indivíduo. Independente do pirogênio exógeno, também pode haver a produção, como já dito, do pirogênio endógeno. Então, teve pirogênio endógeno, esse pirogênio endógeno caindo na corrente sanguínea, ele chega até o hipotálamo, e no hipotálamo ele estimula a produção de PGE2 e outros metabólitos também do ácido araquidônico, que a gente já estudou. Então, particularmente, essa PGE2 produzida no hipotálamo por estímulo do pirogênio endógeno age no próprio hipotálamo. E o que é que essa PGE2 vai fazer? Ela vai causar inibição dos neurônios sensíveis ao calor, ou seja, ela vai diminuir a frequência de disparo dos neurônios termosensíveis ao calor. Se a PGE2 diminuiu a frequência de disparo do neurônio termosensível ao calor, consequentemente, o de neurônio termosensível ao frio está elevado em relação a ele. E isso faz com que o organismo entenda que o animal está numa situação de frio, porque a frequência de disparo do neurônio termosensível ao frio está superior à do calor, saiu do equilíbrio. Então, se tornou superior à do calor. Isso faz com que o animal, de novo, entenda, né, o organismo entenda esse hipotálamo, esse centro termorregulador, e isso faz com que ele dispare todo o mecanismo de produção e conservação de calor. Então, dessa forma, nós temos a vasoconstricção periférica, né, para diminuir a dissipação do calor, os mecanismos comportamentais para a conservação de calor, a termogênese sendo iniciada, sendo desencadeada, e veja que o animal ele está numa temperatura normal, só que em virtude da presença dos pirogênios, esse ponto de ajuste ele foi inativado. Nós temos aí o aumento, né, do ponto de ajuste consequente, ele foi alterado, desculpa, por conta desse desequilíbrio entre neurônios termosensíveis ao frio e ao calor. Então, dessa forma, a temperatura corpórea do animal eleva justamente porque o hipotálamo desencadeia todo o mecanismo de termorregulação para a produção e conservação de calor. Então, por conseguinte, na febre nós vemos todos os mecanismos de conservação e produção do calor, como tremores, que é a termogênese com tremor, vasoconstricção periférica, piloereção, alterações comportamentais. Por sua vez, quando a febre cessa, justamente pela metabolização dos pirogênios, então debelou a infecção, ou não teve mais aquela situação que levou aquela pessoa a produzir o pirogênio endógeno, acabou aquela situação, metabolizou os pirogênios, a febre é interrompida. Por quê? Porque deixa de ter a produção de PGF2-alfa para desequilibrar o ponto de ajuste entre neurônios termosensíveis ao frio e ao calor. Então, voltando ao ponto de ajuste, o organismo agora entende que o animal está com excesso, né, de temperatura. E aí vai dissipar calor.
vai fazer o inverso, porque na verdade ele agora consegue identificar que o termômetro biológico, né, ele foi disparado no sentido de calor. Então a gente vai ter de novo a elevação, agora a gente vai ter a elevação dos neurônios termossensíveis ao calor em relação de frio. Então o hipotálamo vai buscar dissipar esse calor e voltar ao ponto de ajuste correto. E aí o que é que os medicamentos contra a febre, né? Como é que eles vão atuar? Eles vão atuar justamente nessa PGF2-alfa. Eles vão inibir, em geral, as enzimas ciclooxigenases necessárias para a metabolização do ácido araquidônico e produção da PGE, né, das prostaglandinas, nesse caso a PGE2. E evitando essa síntese de prostaglandina, consequentemente, evita-se alterar esse ponto de ajuste do hipotálamo e consequentemente, manter-se o equilíbrio entre da frequência de disparo entre neurotransmissores, entre os neurônios termossensíveis ao calor e ao frio. Aqui apenas algumas particularidades com relação à regulação da temperatura. Então, os endotérmicos, eles têm essa eficiência, né, de termorregulação que é bastante importante para a manutenção da vida. Entretanto, isso tem um grande custo, que é o consumo de energia e, consequentemente, são animais que dependem de um alto consumo de alimentos. Entretanto, nós temos espécies que não têm a disponibilidade de alimento o tempo todo e não podem manter um metabolismo elevado que eles possuem o tempo todo, consequentemente, pois isso seria incompatível com a vida. Dessa forma, temos alguns mecanismos adaptativos para a vida, como é o caso do torpor, da hibernação e da estivação. Então, nossa hibernação, no caso da hibernação, ela é bastante conhecida por nós todos, né? Até pela exposição em desenhos animados e tudo mais. Então, espécies como é o caso do urso, eles são expostos a uma fase, a um período do ano em que a oferta de alimento é muito baixa. Então, em virtude disso, eles entram no período de hibernação, que é um período de baixa atividade metabólica, em que eles vão justamente sobreviver com aquela reserva de energia que foi adquirida durante a fase em que estavam fora da hibernação, mantendo, portanto, uma baixa atividade metabólica para isso, próxima a dos exotérmicos. O torpor é o mesmo princípio, entretanto, é uma alteração diária. É o que acontece, por exemplo, no beija-flor. O beija-flor é uma espécie que tem um metabolismo extremamente acelerado. Então, dessa forma, ele precisa se alimentar várias vezes ao dia. E durante a noite, ele não poderia, né, ter um descanso, ele teria que continuar se alimentando. Então, para a manutenção da sua sobrevivência, ele entra também num período de diminuição do metabolismo, que é esse período de torpor durante a noite. Então, o metabolismo dele cai, se assemelhando ao de um exotérmico, permitindo assim que ele sobreviva até o próximo dia para que busque seu alimento. E a estivação é o mesmo processo do torpor, só que ela vai ocorrer durante o dia e o animal ele é ativo durante a noite. Então, a gente tem nos três processos um abandono da endotermia quando a disponibilidade de alimento é baixa. Então, no caso da hibernação, durante o período do ano, o torpor durante a noite e a estivação durante o dia. Dessa forma, diminuindo o gasto energético, é possível manter a vida do animal. Então, assim nós findamos a aula de termorregulação. Lembrando novamente que as nossas imagens, por serem oriundas do Google, não devem ser utilizadas com outro fim que não a disciplina, né, as nossas aulas. Dessa forma, o único ponto de acesso para as mesmas deve ser o AVA, não podendo ser compartilhadas, baixadas, salvas, enfim. O uso é exclusivo via AVA para fins da disciplina. Até a próxima!